O reino de Judá estava em uma condição de perigo iminente. Dois monarcas se uniram contra ele, duas nações se levantaram para destruí-lo. Síria e Israel se levantaram contra os muros de Jerusalém, com total intenção de arrasá-los e destruir completamente a monarquia de Judá. Acais, o rei, em grande dificuldade, exerceu toda a sua engenhosidade para defender a cidade, e entre os outros artifícios que sua sabedoria lhe ensinou, ele achou adequado cortar as águas do tanque superior, para que os sitiantes pudessem ficar em perigo por falta de água. Ele sai de manhã, sem dúvida acompanhado por seus cortesãos, faz seu caminho até o conduto do tanque superior, pretendendo ver depois da parada do fluxo de água. Mas eis que ele encontra algo que coloca de lado seus planos e os torna desnecessários. Isaías dá um passo à frente e diz a ele para não ter medo da fumaça daqueles dois tições, pois Deus destruiria completamente ambas as nações que se levantaram contra Judá. Acais não precisaria temer a invasão atual, pois tanto ele quanto seu reino seriam salvos. O rei olhou para Isaías com um olhar de incredulidade, como se dissesse: se o Senhor enviasse carruagens do céu, poderia ser uma coisa dessas. Ele animaria o pó e vivificaria cada pedra em Jerusalém para resistir aos meus inimigos. Isso poderia ser feito. O Senhor, vendo a pequenez da fé do rei, diz a ele para pedir um sinal. Peça, diz ele, ou nas profundezas, ou nas alturas acima. Que o sol recue 10 graus, ou que a lua pare em suas marchas de meia-noite, que as estrelas se movam através do céu em grande procissão. Peça qualquer sinal que você queira no céu acima, ou, se desejar, escolha a terra abaixo, que as profundezas deem um sinal, que alguma poderosa tromba d'água perca seu caminho através do oceano sem caminhos, e viaje pelo ar até os próprios portões de Jerusalém, que os céus derramem uma chuva dourada, em vez do fluido aquoso que eles geralmente destilam. Peça que o velo seja molhado no chão seco, ou seco no meio do orvalho. O que você quiser pedir, o Senhor lhe concederá para a confirmação de sua fé. Em vez de aceitar esta oferta com toda a gratidão, como Acais deveria ter feito, ele, com uma humildade fingida, declara que não pedirá, nem tentará o Senhor seu Deus, ao que Isaías, ficando indignado, lhe diz que, já que ele não obedecerá à ordem de Deus e pedirá um sinal, eis que o próprio Senhor lhe dará não simplesmente um sinal, mas o sinal e a maravilha do mundo, a marca do mais poderoso mistério de Deus e de sua sabedoria mais consumada, pois uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Foi dito que a passagem que tomei como meu texto é uma das mais difíceis em toda a palavra de Deus. Pode ser, eu certamente não pensei que fosse até que vi o que os comentaristas tinham a dizer sobre isso, e me levantei da leitura deles perfeitamente confuso. Um disse uma coisa, e outro negou o que o outro havia dito, e se havia algo de que eu gostava, era tão evidente que havia sido copiado de um para o outro, e passado por todos eles. Um conjunto de comentaristas nos diz que esta passagem se refere inteiramente a uma pessoa que deveria nascer dentro de alguns meses após esta profecia, pois, dizem eles, aqui diz, antes que a criança saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tu abominas será abandonada por ambos os seus reis. Agora, dizem eles, esta foi uma entrega imediata que Acais exigiu, e houve uma promessa de um resgate rápido, que, antes que alguns anos se passassem, antes que a criança pudesse saber distinguir o certo do errado, a Síria e Israel perderiam seus reis. Bem, isso parece um desperdício estranho de uma passagem maravilhosa, cheia de significado, e não consigo ver como eles podem substanciar sua visão, quando encontramos o evangelista Mateus citando esta mesma passagem em referência ao nascimento de Cristo, e dizendo: agora tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel. Parece-me que este Emanuel, que deveria nascer, não poderia ser um mero homem simples, e nada mais, pois se você for para o próximo capítulo, no 8º versículo, verá que foi dito: ele passará por Judá, ele inundará e passará, chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Aqui está um governo atribuído a Emanuel que não poderia ser dele se supuséssemos que o Emanuel aqui falado fosse Shear-Jashub, ou Marshalal-Hash-Baz, ou qualquer outro dos filhos de Isaías. Portanto, rejeito essa visão do assunto. Está, na minha opinião, muito abaixo da altura deste grande argumento. Não fala nem nos permite falar metade da profundidade maravilhosa que se esconde por trás desta poderosa passagem.
Eu acho, além disso, que muitos dos comentaristas dividem o 16º versículo dos 14º e 15º versículos, e eles leem o 14º e 15º versículos exclusivamente de Cristo, e o 16º versículo de Sear Jazub, o filho de Isaías. Eles dizem que havia dois sinais, um era a concepção pela Virgem de um filho, que seria chamado Emanuel, que não é outro senão Cristo, mas o segundo sinal era Sear Jazub, o filho do profeta, de quem Isaías disse, diante desta criança, a quem agora conduzo diante de vocês, antes que este meu filho seja capaz de conhecer o bem e o mal, tão cedo ambas as nações que agora se levantaram contra vocês perderão seus reis. Mas eu não gosto dessa explicação, porque me parece bastante claro que a mesma criança é mencionada em um versículo como nos outros. Diante da criança a mesma criança, não diz aquela criança em um versículo e depois esta criança em outro versículo, mas diante da criança, esta de quem falei, o Emanuel, antes que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tu abominas será abandonada por ambos os seus reis. Então, outra visão, que é a mais popular de todas, é referir a passagem primeiramente a alguma criança que então nasceria, e depois, no sentido mais elevado, ao nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Talvez esse seja o verdadeiro sentido disso, talvez essa seja a melhor maneira de suavizar as dificuldades, mas eu acho que se eu nunca tivesse lido esses livros, mas tivesse simplesmente chegado à Bíblia, sem saber o que qualquer homem havia escrito sobre ela, eu teria dito, aqui está Cristo tão claramente quanto possível, nunca seu nome poderia ter sido escrito mais legivelmente do que eu o vejo aqui. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. É algo inédito, é algo milagroso e, portanto, deve ser algo divino. Ela chamará seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, para que saiba rejeitar o mal e escolher o bem, e antes que aquela criança, o príncipe Emanuel, saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tu abominas será abandonada por ambos os seus reis, e Judá sorrirá sobre seus palácios em ruínas. Esta manhã, então, considerarei meu texto relacionado ao nosso Senhor Jesus Cristo, e temos três coisas aqui sobre ele: primeiro, o nascimento; segundo, a comida e, terceiro, o nome de Cristo. Comecemos com o nascimento de Cristo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Vamos agora até Belém, e vejamos isso que aconteceu, disseram os pastores. Vamos seguir a estrela no céu, disseram os magos orientais, e assim dizemos esta manhã. Perto do dia em que nós, como nação, celebramos o aniversário de Cristo, vamos e fiquemos perto da manjedoura para contemplar o início da encarnação de Jesus. Vamos relembrar o tempo em que Deus se envolveu pela primeira vez em forma mortal, e tabernaculou entre os filhos dos homens. Não vamos envergonhar-nos de ir a um lugar tão humilde, vamos ficar perto daquela pousada da aldeia, e vamos ver Jesus Cristo, o Deus homem, tornar-se uma criança de um palmo de comprimento. E, primeiro, vemos aqui, ao falar deste nascimento de Cristo, uma concepção milagrosa. O texto diz expressamente: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Esta expressão é incomparável até mesmo nas Escrituras Sagradas, de nenhuma outra mulher poderia ser dito além da Virgem Maria, e de nenhum outro homem poderia ser escrito que sua mãe era virgem. A palavra grega e hebraica são ambas muito expressivas da verdadeira e real virgindade da mãe, para nos mostrar que Jesus Cristo nasceu de mulher, e não de homem. Não nos alongaremos sobre o pensamento, mas ainda assim é importante, e não deve ser ignorado. Assim como a mulher, por seu espírito aventureiro, pisou primeiro na transgressão, para que não fosse desprezada e pisoteada, Deus em sua sabedoria planejou que a mulher, e somente a mulher, fosse a autora do corpo do Deus homem que redimiria a humanidade. Embora ela mesma tenha provado o primeiro fruto amaldiçoado e tentado seu marido, pode ser que Adão, por amor a ela, tenha provado aquele fruto, para que ela não fosse degradada, para que não ficasse em igualdade com ele, Deus ordenou que assim fosse. Que seu filho fosse enviado nascido de uma mulher, e a primeira promessa foi que a semente da mulher, não a semente do homem, feriria a cabeça da serpente. Além disso, havia uma sabedoria peculiar ordenando que Jesus Cristo fosse filho da mulher, e não do homem, porque, se ele tivesse nascido da carne, o que é nascido da carne é carne, e meramente carne, e ele naturalmente, pela geração carnal,
Teria herdado todas as fragilidades, os pecados e as enfermidades que o homem tem desde seu nascimento. Ele teria sido concebido em pecado e moldado em iniquidade, assim como o resto de nós. Portanto, ele não nasceu do homem, mas o Espírito Santo cobriu a Virgem Maria, e Cristo permanece como o único homem, exceto um outro, que saiu puro das mãos de seu Criador, que poderia dizer: eu sou puro. Sim, e ele poderia dizer muito mais do que o outro Adão poderia dizer sobre sua pureza, pois ele manteve sua integridade, e nunca a deixou ir, e desde seu nascimento até sua morte ele não conheceu pecado, nem foi encontrada dolo em sua boca. Ó, visão maravilhosa! Vamos ficar de pé e olhar para isso. Um filho de uma virgem, que mistura! Há o finito e o infinito, há o mortal e o imortal, a corrupção e a incorrupção, a humanidade e a divindade, o tempo casado com a eternidade, Deus ligado a uma criatura, a infinidade do augusto Criador vindo para o tabernáculo neste pedacinho de terra, o vasto e ilimitado a quem a terra não pôde segurar, e os céus não podem conter, deitado nos braços de sua mãe, aquele que fixou os pilares do universo, e rebitou os pregos da criação, pendurado em um peito mortal, dependendo de uma criatura. Para nutrição. Ó, nascimento maravilhoso! Ó, concepção milagrosa! Nós nos levantamos, olhamos e admiramos. Na verdade, os anjos podem desejar olhar para um assunto muito obscuro para nós falarmos, aí o deixamos. Uma virgem concebeu, e deu à luz um filho. Neste nascimento, além disso, tendo notado a concepção milagrosa, devemos notar, em seguida, a humilde ascendência. Não diz: uma princesa conceberá e dará à luz um filho, mas uma virgem. Sua virgindade era sua maior honra, ela não tinha outra. É verdade, ela era de linhagem real, ela podia contar Davi entre seus antepassados, e Salomão entre aqueles que estavam na árvore de sua genealogia. Ela era uma mulher que não deveria ser desprezada, embora eu fale de ascendência humilde, pois ela era do sangue real de Judá. Ó bebê, em tuas veias corre o sangue dos reis, o sangue de uma antiga monarquia encontra seu caminho do teu coração, por todos os cursos do teu corpo. Tu nasceste, não de pais mesquinhos, se olharmos para sua ancestralidade antiga, pois tu és filho daquele que governou a monarquia mais poderosa em seus dias, Salomão, e tu és descendente de alguém que planejou em seu coração construir um templo para o poderoso Deus de Jacó. Nem a mãe de Cristo era, em termos de intelecto, uma mulher inferior. Presumo que ela tinha grande força de espírito, caso contrário, não poderia ter composto uma peça tão doce de poesia como aquela que é chamada de Canção da Virgem, começando com Minha alma engrandece o Senhor. Ela não é uma pessoa a ser desprezada. Gostaria de expressar especialmente meus pensamentos esta manhã sobre uma coisa que considero uma falha entre nós, protestantes. Como os católicos romanos prestam muito respeito à Virgem Maria e oferecem orações a ela, somos muito propensos a falar dela de maneira desdenhosa. Ela não deve ser colocada sob a proibição do desprezo, pois ela realmente poderia cantar: de agora em diante todas as gerações me chamarão de abençoada. Suponho que as gerações protestantes estejam entre todas as gerações que devem chamá-la de abençoada. Seu nome é Mary, e o pitoresco George Herbert escreveu um anagrama sobre ele: quão bem o seu nome representa um exército, em quem o Senhor dos Exércitos armou sua tenda. Embora ela não fosse uma princesa, seu nome, Maria, por interpretação, significa princesa, e embora ela não seja a rainha do céu, ela tem o direito de ser contada entre as rainhas da terra, e embora ela não seja a senhora de Nosso Senhor, ela anda entre as mulheres renomadas e poderosas das Escrituras. No entanto, o nascimento de Jesus Cristo foi humilde. Estranho que o Senhor da Glória não tenha nascido em um palácio. Príncipes, Cristo não vos deve nada. Príncipes, Cristo não é vosso devedor, não o enfaixastes, ele não foi envolto em púrpura, não preparastes um berço de ouro para ele ser embalado. Rainhas, não o embalastes sobre os vossos joelhos, ele não pendurou em vossos seios. E vós, cidades poderosas, que então eram grandes e famosas, vossos salões de mármore não foram abençoados com seus pequenos passos. Ele saiu de uma aldeia, pobre e desprezada, até mesmo Belém, quando lá, ele não nasceu na casa do governador, ou na mansão do chefe, mas em uma manjedoura.
A tradição nos diz que sua manjedoura foi cortada na rocha sólida, lá ele foi colocado, e os bois provavelmente vinham se alimentar da mesma manjedoura, cujo feno e forragem eram sua única cama. Ó! Maravilhosa inclinação de condescendência, que nosso bendito Jesus deveria ser cingido de humildade, e se rebaixar tanto. Ah! Se ele se rebaixasse, por que deveria se curvar a um nascimento tão humilde? E se ele se curvasse, por que deveria se submeter não simplesmente a se tornar filho de pais pobres, mas a nascer em um lugar tão miserável? Vamos ter coragem aqui. Se Jesus Cristo nasceu em uma manjedoura em uma rocha, por que ele não deveria vir e viver em nossos corações rochosos? Se ele nasceu em um estábulo, por que o estábulo de nossas almas não deveria ser transformado em uma habitação para ele? Se ele nasceu na pobreza, os pobres de espírito não podem esperar que ele seja seu amigo? Se ele suportou a degradação no início, ele considerará alguma desonra vir até a mais pobre e humilde de suas criaturas e tabernáculo nas almas de seus filhos? Oh, não! Podemos extrair uma lição de conforto de sua humilde ascendência, e podemos nos alegrar que não uma rainha ou uma imperatriz, mas que uma mulher humilde se tornou a mãe do Senhor da Glória. Devemos fazer mais uma observação sobre este nascimento de Cristo antes de passarmos por ele, e essa observação será sobre um aniversário glorioso. Com toda a humildade que cercou o nascimento de Cristo, ainda havia muito que era glorioso, muito que era honroso. Nenhum outro homem teve um aniversário como o de Jesus Cristo, sobre quem os profetas e videntes escreveram como escreveram sobre ele. De quem é o nome gravado em tantas tábuas quanto o dele? Quem teve tal pergaminho de profecia, todos apontando para ele como Jesus Cristo, o Deus homem? Então, lembre-se, sobre seu nascimento, quando Deus pendurou uma nova lâmpada no céu para anunciar o nascimento de um César. Césares podem vir e podem morrer, mas as estrelas nunca profetizarão seu nascimento. Quando os anjos desceram do céu e cantaram sinfonias corais sobre o nascimento de um homem poderoso? Não, todos os outros são ignorados, mas eis que no céu há uma grande luz brilhando, e ouve-se um cântico: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O nascimento de Cristo não é desprezível, mesmo se considerarmos os visitantes que vieram ao redor de seu berço. Os pastores vieram primeiro, e, como foi curiosamente observado por um antigo teólogo, os pastores não se perderam, e os sábios sim. Os pastores vieram primeiro, sem guia e sem liderança, para Belém, os sábios, dirigidos pela estrela, vieram em seguida. Os homens representativos dos dois corpos da humanidade, os ricos e os pobres, ajoelharam-se ao redor da manjedoura, e ouro, incenso, mirra e todos os tipos de presentes preciosos foram oferecidos à criança, que era o príncipe dos reis da terra, que, nos tempos antigos, foi ordenado a sentar-se no trono de seu pai Davi, e no futuro maravilhoso governar todas as nações com sua vara de ferro. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Assim falamos do nascimento de Cristo. A segunda coisa que temos que falar é: o alimento de Cristo, manteiga e mel comerá, para que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Nossos tradutores eram certamente muito bons estudiosos, e Deus lhes deu muita sabedoria, de modo que eles elevaram nossa língua à majestade do original, mas aqui eles eram culpados de uma inconsistência muito grande. Não vejo como manteiga e mel podem fazer uma criança escolher o bem e recusar o mal. Se for assim, tenho certeza de que manteiga e mel devem subir muito de preço, pois homens bons são muito necessários. Mas não diz, no original, manteiga e mel ele comerá, para que saiba recusar o mal e escolher o bem, mas, manteiga e mel ele comerá, até que saiba como recusar o mal e escolher o bem, ou, melhor ainda, manteiga e mel ele comerá, quando souber como recusar o mal e escolher o bem. Tomaremos essa tradução e tentaremos elucidar o significado expresso nas palavras. Elas devem nos ensinar, antes de tudo, a humanidade adequada de Cristo. Quando ele convenceu seus discípulos de que era carne, e não espírito, ele pegou um pedaço de peixe grelhado e de um favo de mel, e comeu como os outros faziam. Toque-me, ele disse, e veja, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Alguns hereges ensinaram, mesmo um pouco depois da morte de Cristo, que seu corpo era uma mera sombra, que ele não era um homem real, mas aqui somos informados de que ele comia manteiga e mel assim como outros homens.
Enquanto outros homens eram nutridos com comida, Jesus também o era. Ele era muito homem tão certamente quanto era verdadeira e eternamente Deus. Em todas as coisas convinha que ele fosse feito semelhante a seus irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, para fazer a reconciliação pelos pecados do povo. Por isso, somos informados de que ele comeu manteiga e mel, para nos ensinar que era realmente um homem de verdade, que depois morreu no Calvário. A manteiga e o mel nos ensinam, novamente, que Cristo deveria nascer em tempos de paz. Tais produtos não são encontrados na Judéia em tempos de conflito, as devastações da guerra varrem todos os frutos justos da indústria, os pastos sem água não produzem grama e, portanto, não poderia haver manteiga. As abelhas podem fazer sua colmeia na carcaça do leão, e pode haver mel lá, mas quando a terra é perturbada, quem irá colher a doçura? Como o bebê comerá manteiga quando sua mãe foge, mesmo no inverno, com a criança agarrada ao seu peito? Em tempos de guerra, não temos escolha de comida, então os homens comem tudo o que podem obter, e o suprimento é frequentemente muito escasso. Vamos agradecer a Deus por vivermos na terra da paz e vamos ver um mistério neste texto, que Cristo nasceu em tempos de paz. O templo de Jano foi fechado antes que o templo do céu fosse aberto. Antes que o Rei da Paz chegasse ao templo de Jerusalém, a horrível boca da guerra foi fechada. Marte embainhou sua espada, e tudo estava parado. Augusto César era o imperador do mundo, nenhum outro o governava, e portanto as guerras cessaram, a terra estava parada, as folhas não tremiam sobre as árvores do campo, o oceano de conflitos não era perturbado por uma ondulação, os ventos quentes da guerra não sopravam sobre o homem para perturbá-lo, tudo estava pacífico e quieto. E então veio o príncipe da paz, que em dias posteriores quebrará o arco e cortará a lança em pedaços, e queimará a carruagem no fogo. Há outro pensamento aqui. Manteiga e mel comerá quando souber rejeitar o mal e escolher o bem. Isto é para nos ensinar a precocidade de Cristo, com o que quero dizer que, mesmo quando era criança, mesmo quando vivia de manteiga e mel, que é o alimento das crianças, ele sabia distinguir o mal do bem. Geralmente, só quando as crianças deixam de comer a comida da infância é que conseguem discernir o bem do mal no sentido mais pleno. São necessários anos para amadurecer as faculdades, para desenvolver o julgamento, para dar pleno uso ao homem, de fato, para torná-lo um homem. Mas Cristo, mesmo quando era um bebê, mesmo quando vivia de manteiga e mel, sabia distinguir o mal do bem, recusou um e escolheu o outro. Oh! Que intelecto poderoso havia naquele cérebro! Enquanto era um bebê, certamente deve ter havido faíscas de gênio em seus olhos, o fogo do intelecto deve ter frequentemente iluminado aquela testa. Ele não era uma criança comum. Como sua mãe falaria sobre as coisas maravilhosas que o pequeno tagarela disse? Ele não brincava como os outros, ele não se importava em gastar seu tempo em diversões ociosas, seus pensamentos eram elevados e maravilhosos, ele entendia mistérios, e quando ele subia ao templo, nos primeiros dias, ele não era encontrado, como as outras crianças, brincando nos tribunais ou mercados, mas sentado entre os doutores, ouvindo e fazendo perguntas a eles. Sua mente era de mestre, nunca homem algum falou como este homem. Então, nenhuma criança pensou como esta criança, ele era surpreendente, a maravilha e o assombro de todas as crianças, o príncipe das crianças, o Deus homem, mesmo quando era criança. Acho que isso nos é ensinado nas palavras: manteiga e mel ele comerá quando souber como recusar o mal e escolher o bem. Talvez pareça um tanto brincalhão, mas, antes de encerrar falando sobre esta parte do assunto, devo dizer o quão doce é para minha alma crer que, assim como Cristo viveu de manteiga e mel, certamente manteiga e mel escorrem de seus lábios. Doces são suas palavras para nossas almas, mais desejáveis do que mel ou favos de mel. Bem poderia comer manteiga aquele cujas palavras são suaves para os provados, cujas declarações são como óleo sobre as águas de nossas tristezas. Bem poderia comer manteiga aquele que veio para curar os corações partidos, e bem viveu ele da gordura da terra, que veio para restaurar à terra a sua antiga fertilidade, e tornar toda a carne macia com leite e mel, mel no coração. Onde pode haver tamanha doçura como eu provei em teu amor, como eu encontrei em ti? Tuas palavras, ó Cristo, são como o mel. Eu, como uma abelha,
Voei de flor em flor para colher doces e preparar alguma essência preciosa que será perfumada para mim, mas encontrei uma gota de mel dos teus lábios, toquei tua boca com meu dedo e coloquei o mel em meus lábios, e meus olhos foram iluminados. Doce Jesus, cada palavra tua é preciosa para minha alma, nenhum mel pode se comparar a ti, bem comeste manteiga e mel. E talvez eu não devesse ter esquecido de dizer que o efeito de Cristo comer manteiga e mel foi nos mostrar que ele não se diferenciaria de outros homens em sua aparência exterior em sua vida. Outros profetas, quando vieram, estavam vestidos com roupas rústicas e eram austeros e solenes em suas maneiras. Cristo não veio assim, ele veio para ser um homem entre os homens, um festeiro com aqueles que festejam, um comedor de mel com os comedores de mel. Ele não diferia de ninguém, portanto, foi chamado de homem glutão e bebedor de vinho. Por que Cristo fez isso? Por que ele se comprometeu assim, como os homens disseram, embora fosse realmente uma calúnia? Foi porque ele queria que seus discípulos não considerassem carnes e bebidas, mas desprezassem essas coisas e vivessem como os outros, porque ele os ensinaria que não é o que entra em um homem, mas o que sai, que o contamina. Não é o que um homem come, com temperança, que lhe causa dano, é o que um homem diz e pensa, não é abster-se de carne, não é a ordenança carnal de não toques, não proves, não manuseis, que constitui os fundamentos da nossa religião, embora possa ser um bom adendo a ela. Manteiga e mel Cristo comeu, e manteiga e mel pode seu povo comer, não, tudo que Deus em sua providência lhes dá, esse deve ser o alimento do menino Cristo. Agora chegamos ao encerramento com o nome de Cristo, e chamará seu nome Emanuel. Eu esperava, queridos amigos, que eu tivesse minha voz esta manhã, para que eu pudesse falar sobre o nome do meu mestre. Eu esperava que me permitissem dirigir minha carruagem veloz, mas, como as rodas foram retiradas, devo me contentar em ir como eu puder. Às vezes, rastejamos quando não podemos ir, e vamos quando não podemos correr, mas ó, aqui está um doce nome para encerrar, ela o chamará de Emanuel. As mães nos tempos antigos chamavam seus filhos por nomes que tinham significado neles, elas não davam a eles os nomes de pessoas eminentes, a quem elas muito provavelmente cresceriam odiando, e desejariam nunca ter ouvido falar. Eles tinham nomes cheios de significado, que registravam alguma circunstância de seu nascimento. Havia Caim, eu obtive um homem do Senhor, disse sua mãe, e ela o chamou de Caim, isto é, obtido ou adquirido. Havia Sete, isto é, designado, pois sua mãe disse, Deus me designou outra semente em vez de Abel. Noé significa melhor ou conforto. Ismael foi chamado assim por sua mãe porque Deus a ouviu. Isaque foi chamado de riso porque ele trouxe risos para a casa de Abraão. Jacó foi chamado de suplantador, ou astuto, porque ele suplantaria seu irmão. Poderíamos apontar muitos exemplos semelhantes. Talvez esse costume fosse bom entre os hebreus, embora a formação peculiar de nossa língua possa não nos permitir fazer o mesmo, exceto em certa medida. Vemos, portanto, que a Virgem Maria chamou seu filho de Emanuel, para que houvesse um significado em seu nome, Deus conosco. Minha alma, toque estas palavras novamente, Deus conosco. Ó! É um dos sinos do céu, vamos tocá-lo mais uma vez, Deus conosco. Ó! É uma nota perdida dos sonetos do paraíso, Deus conosco. Ó! É o ceceio de um serafim, Deus conosco. Ó! É uma das notas do canto de Jeová, quando ele se alegra com sua igreja cantando, Deus conosco. Diga, 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 este é o nome daquele que nasceu hoje. Ouça, os anjos arautos cantam. Este é o seu nome, Deus conosco, por sua encarnação, pois o augusto Criador do mundo andou sobre este globo, aquele que fez 10.000 orbes, cada um deles mais poderoso e mais vasto que esta terra, tornou-se o habitante deste minúsculo átomo. Ele, que era de eternidade a eternidade, veio a este mundo do tempo e ficou sobre o estreito istmo de terra entre os dois mares ilimitados. Deus conosco, ele não perdeu esse nome, Jesus tinha esse nome na terra e agora o tem no céu. Ele agora é Deus conosco. Crente, ele é Deus contigo, para te proteger, tu não estás sozinho, porque o Salvador está contigo. Coloque-me no deserto, onde a vegetação não cresce, ainda posso dizer, Deus conosco.
Coloque-me no oceano selvagem e deixe meu navio dançar loucamente nas ondas. Eu ainda diria, Emanuel, Deus conosco. Monte-me no raio de sol e deixe-me voar além do mar ocidental. Ainda eu diria, Deus conosco. Que meu corpo mergulhe nas profundezas do oceano e me esconda em suas cavernas. Ainda assim eu poderia, como um filho de Deus, dizer, Deus conosco. Sim, e no túmulo, dormindo ali em corrupção, ainda posso ver as pegadas de Jesus. Ele trilhou o caminho de todo o seu povo, e ainda assim seu nome é Deus conosco. Mas você conheceria esse nome mais docemente, você deve conhecê-lo pelo ensinamento do Espírito Santo. Deus esteve conosco esta manhã? Qual é a utilidade de vir à capela, se Deus não está lá? Podemos muito bem estar em casa se não temos visitas de Jesus Cristo, e certamente podemos vir, e vir, e vir tão regularmente quanto aquela porta gira em suas dobradiças, a menos que seja Deus conosco, pela influência do Espírito Santo. A menos que o Espírito Santo tome as coisas de Cristo e as aplique ao nosso coração, não é Deus conosco. Caso contrário, Deus é um fogo consumidor. É Deus conosco que eu amo. Até que eu veja Deus em carne humana, meus pensamentos não encontrarão conforto. Agora perguntem a si mesmos: vocês sabem o que significa Deus conosco? Foi Deus com vocês em suas tribulações, pela influência consoladora do Espírito Santo? Foi Deus com vocês na busca das Escrituras? O Espírito Santo brilhou sobre a palavra? Foi Deus com vocês na convicção, trazendo-os ao Sinai? Foi Deus com vocês em confortá-los, trazendo-os novamente ao Calvário? Vocês sabem o significado completo desse nome Emanuel, Deus conosco? Não, aquele que o conhece melhor, pouco sabe sobre ele. Infelizmente, aquele que não o conhece de forma alguma é ignorante de fato, tão ignorante que sua ignorância não é bem-aventurança, mas será sua condenação. Ó! Que Deus lhes ensine o significado desse nome Emanuel, Deus conosco. Agora vamos encerrar. Emanuel. É o mistério da sabedoria, Deus conosco. Os sábios olham para ele e se perguntam, os anjos desejam vê-lo, o fio de prumo da razão não pode alcançar metade de suas profundezas, a asa de águia da ciência não pode voar tão alto, e o olho penetrante do abutre da pesquisa não pode vê-lo. Deus conosco. É o terror do inferno. Satanás treme ao som disso, suas legiões voam rapidamente, o dragão de asas negras do abismo se encolhe diante dele. Deixe-o vir até você de repente, e você apenas sussurra essa palavra, Deus conosco, ele cai para trás, confuso e perplexo. Satanás treme quando ouve esse nome, Deus conosco. É a força do trabalhador, como ele poderia pregar o Evangelho, como ele poderia dobrar seus joelhos em oração, como o missionário poderia ir para terras estrangeiras, como o mártir poderia ficar na fogueira, como o confessor poderia possuir seu mestre, como os homens poderiam trabalhar se essa única palavra fosse tirada. Deus conosco. É o conforto do sofredor, é o bálsamo de sua aflição, é o alívio de sua miséria, é o sono que Deus dá aos seus amados, é o descanso deles após esforço e labuta. E para terminar, Deus conosco é o soneto da eternidade, é o aleluia do céu, é o grito dos glorificados, é o cântico dos redimidos, é o coro dos anjos, é o oratório eterno da grande orquestra do céu. Deus conosco. Salve, Emanuel, todo divino, em ti brilham as glórias de teu Pai, tu, o mais brilhante, o mais doce, o mais belo, que os olhos viram ou os anjos conheceram. Agora, um Feliz Natal para todos vocês, e será um Feliz Natal se vocês tiverem Deus com vocês. Não direi nada hoje contra as festividades neste grande aniversário de Cristo. Eu sustento que, talvez, não seja certo celebrar o aniversário, mas nunca estaremos entre aqueles que pensam que é um dever tanto celebrá-lo da maneira errada quanto outros o fazem da maneira certa. Mas amanhã pensaremos no aniversário de Cristo, seremos obrigados a fazê-lo, tenho certeza, por mais firmemente que possamos nos apegar ao nosso puritanismo rude. E assim, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da perversidade, mas com o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. Não festejam como se desejassem manter o festival de Baco, não vivam amanhã como se adorassem alguma divindade pagã. Festejam, cristãos, festejam, vocês têm o direito de festejar.
Vão à casa da festa amanhã, celebrem o nascimento do seu Salvador, não tenha vergonha de ser feliz, você tem o direito de ser feliz. Salomão diz: vai, come o teu pão com alegria, e bebe o teu vinho com o coração alegre, porque Deus agora aceita as tuas obras. Que as tuas vestes sejam sempre brancas, e que à tua cabeça não falte unguento. A religião nunca foi projetada para tornar nossos prazeres menores. Lembre-se de que seu mestre comeu manteiga e mel. Siga seu caminho, alegre-se amanhã, mas, em seu banquete, pense no homem em Belém, deixe-o ter um lugar em seus corações, dê a ele a glória, pense na virgem que o concebeu, mas pense acima de tudo no homem nascido, na criança dada. Termino dizendo novamente, um Feliz Natal a todos!